E aí, galera, estamos ao vivo. Mais uma segundona aí, iniciando a live. Como. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Começando mais uma vez aí, livezinha dia de segunda-feira às 20 horas aí, como eu comentei anteriormente. Começando a segunda-feira bem, afinando as ideias aí, colocando as ideias em prática. A live está aberta. Quem for entrando aí quiser ir trocando uma ideia, tirando suas dúvidas sobre desenho, negócio, tatuagem, chama, vamos conversar. Provavelmente vou ficar na live até umas 9 horas da noite. Vou voltar aqui para o meu desenho, que já adiantei boa parte aí durante a semana, como eu comentei para vocês. Não vou ficar mostrando o desenho agora, porque ainda está em processo e como é uma encomenda, eu não gosto de ficar mostrando antes, porque às vezes o dono da encomenda vê e quebra a expectativa, mas eu vou ficar aqui no desenho e vamos conversar aí. Quem for entrando, quiser mandar pergunta, trocar uma ideia, saber sobre tatuagem, desenho, o que seja, é só chamar aí e a gente vai conversando, beleza? Uma boa noite a todos, estamos junto, vamos conversar bastante. Vou voltar aqui a desenhar. Cheguei, cheguei agora há pouco aí também do centro. A vantagem de agora, né, como o estúdio é no centro, é eu estar lá e poder sair para resolver as coisas, né? Antes eu não conseguia fazer isso, eu tinha que marcar um dia só para resolver os BOs, né? Às vezes correria do dia a dia, né? E como o estúdio agora fica no centro, fica bem mais fácil agora, né? Então tô lá no centro já saiu para resolver e consigo dar andamento ao longo do dia, não preciso ficar parando um dia só para isso. Ficou bem melhor agora também, né? Sei que tem uma galera aí que não curtiu muito, né, ter saído do espaço que eu estava, mas faz parte, né? E começando agora tá tudo fluindo, né, melhor, porque antes no estúdio tava arrumando tudo ainda, né, agendamento, entendendo como ia funcionar de fato, né? Então, desse mês passado pra cá já tá tudo andando com mais facilidade aí. Eu estou fazendo aqui uma pintura a carvão, como eu comentei na última live, aí ficou registrada aí. É uma pintura que eu curto muito, é uma técnica de pintura que eu curto muito. Fazer técnica a carvão, particularmente é uma das minhas preferidas. Não que eu não curta desenhar outras, né? Mas a carvão é uma das minhas preferidas aí. E aqui nesse processo, não vou mostrar mais, eu já estou colocando alguns detalhes, né? Já refinei bastante, já avancei bastante aqui. Já estou trabalhando com lápis a carvão. Então estou vindo definindo algumas partes do rosto, né? Que é um retrato, então já estou vindo definindo bastante. O desenho acaba perdendo algumas coisas, então eu tenho que ir voltando com algumas coisinhas aí que eu acabei perdendo aqui. Então faz parte, né? Também. Pior que eu não posso nem colocar um sonzinho, porque senão leva bloco aqui na live, né? Por direitos autorais. E também para conversar com vocês direito, né? Às vezes chega uma galera fazendo um monte de pergunta aí. E eu, senão acaba não ouvindo certinho, né?
fazia tempo que eu não pegava encomenda, né? Por conta da mudança do espaço, né? Então tive que travar minhas encomendas de pintura também. Fiquei um tempão sem pegar encomenda, eu voltei a pegar encomenda agora esse mês. Essa aqui é a primeira encomenda que eu pego depois que eu fui pro espaço novo, por conta da correria que tava, né? Precisava entender a rotina, como que ia fazer. E agora já está fluindo melhor. Segunda-feira. Segundona já começou agitada já. Ela hoje tá quieta nas lives, só entra e fica só bisoiando. Se quiser fazer pergunta aí, pode fazer aí, tranquilo. A gente vai conversando. Papelzinho para fazer a mescla aqui.
O desenho. Olha, se tudo der certo, eu vou mostrar essa semana já, tá? Pensei que fosse levar mais tempo, mas provavelmente essa semana já vai estar pronto. Então, fica aí de olho. Ah, você já viu, né? Sei que você tá perguntando isso pra galera. Mas pronto, pronto, provavelmente essa semana. Então, por mais que seja um desenho grande, é um desenho grande, é uma folha de A2, né? Então é bem grande. Mas o processo no carvão ele é mais fluido, né? Então é mais fácil para se trabalhar, né? E assim, tá bem legal já, só pelo fato de ter colocado bastante estrutura, ele já tá bem legal, já tá bem definido já. Mas, claro, agora é a fase de vir lapidando, né? Ir lapidando ele todinho. E foi o que eu falei, né? Tem que ter bastante calma, por mais que seja um papel e a gente pode arrancar e refazer, também fazer com calma para não ficar repetindo, né? Voltando o processo, indo e voltando no processo. Eu penso como se fosse igual uma tatu, né? Na real. Eu venho fazendo bem, bem devagar, que é para não ficar repetindo tanto os processos, né? Ou como se fosse uma tatuagem de realismo, né? Não tem como ficar repetindo, né? Indo e voltando, né? Você tem que ir fazendo e já ir definindo, né? Tatuar algumas cenas, né? Umas partes. Então a pintura eu gosto de ir fazendo também por parte porque eu já vou eliminando, né? Claro, não se compara uma tatu porque tatu a gente sabe, né? Fez, não ficou legal, meu, já era. Vai ter que conviver com aquilo dali durante muito tempo, né? É algo que eu converso muito assim com a galera, né? A galera tem que ter paciência, né? Fazer com calma, estruturar, desenhar, ver se está certo mesmo. Entender o processo para não fazer uma bela cagadinha, né? No cliente ou no amigo, né? Que seja. Fazer com calma, que no final tudo dá certo, né? Hoje em dia o que mais eu vejo é a galera querendo tatuar e tá tudo certo, mas muita gente querendo tatuar sem entender como faz nada, né? Tipo, o mínimo da tatuagem, saca? Aqui eu tô abrindo algumas partes aqui do volume, vai começando a dar um volume, algumas partes também, e como já tá tudo estruturado, então eu venho abrindo uma parte ou outra, venho arrumando volume, vou arrumando contraste também. Dando volume com esse fuminho aqui em algumas partes. E o carvão também tem algo assim, lógico, né? Como outras técnicas,
o carvão, conforme você vai esfumar, né, para deixar uma parte mais lisinha, pode ser que você tire muito, né, o carvão. Aí você tem que vir aplicar de novo onde você tirou muito, aplicar com mais delicadeza para recolocar o volume de volta ali naquela parte que você tirou, né? Que às vezes pode ser que você tenha tirado muito volume e você não queria ter tirado tanto volume. Então o carvão tem muito disso. Então é um jogo de paciência mesmo. Vai borrando sim. Por isso que você tem que estar sempre controlando bem ele, né? Para não sair borrando tão aleatório, né? Você colocar volume em parte que você não queira. Então você tem que estar vindo controlando sempre e vindo ajustando com calma tudo, né? Para, olha, recoloca de novo os volumes, né? Ah, tem que entrar, né? Tá fazendo nada aí? Entrar, conversar um pouco. Salve, galera, beleza? Quem tiver perguntinhas aí, quiser trocar uma ideia, manda sua pergunta, beleza? Vamos papear aí durante essa 1 hora que eu estou aqui na live, vamos conversar. Não tenho, não tenho medo. E aí, Felipe, beleza? Como que você tá, cara? Tá tranquilo? Cara, o desenho vai ser mostrado no final da semana, tá? Porque como é uma encomenda, se eu ficar mostrando, vai ficar salvo. Então a pessoa que encomendou acaba perdendo a expectativa, né, de ter o desenho, né? De ver o desenho. Então eu gosto de deixar essa expectativa lá em cima da pessoa que encomendou, né? Mas no final de semana vai estar aí. Sexta-feira provavelmente já vou ter postado ele já. Eu tô correndo para entregar, quero ver se até sexta-feira eu já termino. Então vai ser mostrado aí. Mas vai ter outros, tá bom? Fica tranquilo. É, aí perde a surpresa, né? Mas é um desenho grande, ó. Tá? Então, é um desenho bem grandão. Tem que ter suspense. Ah, porque fica legal, né, gente? Gera expectativa, né? Senão todo mundo fica vendo só o processo e, meu, e pelo que pareça, a galera não gosta de ver o final, né? A galera, eu tô fazendo isso pra galera ver realmente o quanto demora pra se fazer um desenho, né? Depois eu coloco em time-lapse aí, faço uma edição pra vocês verem quantos de hora foi para o resultado final. A galera é tão acostumada a ver time-lapse, né? Ah, tudo é tão rápido que não tem noção, né? O desenho demora um pouco para ser feito. Então é legal também esse processo para galera que for entrando aí ver que realmente demora, né? É igual o tatu. Tô acostumado a ver a galera fazer processo de tatuagem só em time-lapse, achando que a tatuagem faz em 5 minutos, né? É ficar correndo para fazer a tatuagem. Não, demora.
O desenho também demora, né? Por mais que seja uma técnica mais acessível, mas demora também, leva um tempo, né? Tem todo um processo em cima. E aí, Bertolazzi? Não, cara, vai ser preto e cinza, vai ser preto e cinza o desenho. Esse aqui não vai ser colorido, tá? Como eu falei pra galera, eu tô utilizando técnica a carvão, tá? Charcoal drawing aí. Então é tudo preto e cinza. E você vai curtir bastante também, cara, o desenho. Pode ter certeza disso. Vai ficar, vai ficar bem admirado, assim. É, parece que fez 2 minutos, não. Levou um tempo pra fazer tudo. Semana passada eu fiquei mexendo nele aqui a semana toda. Parece que é feito rápido, mas não é não, leva um tempo. Agora aqui também, ó, de novo, tô tirando alguns. Ó, marcando aqui, alguns volumes também. Para fazer isso eu uso um limpa-tipos, né? Esse aqui já tá bem gasto, mas tá dando para usar ainda. Logo, logo tem que trocar, pegar um novo, porque ele vai juntando gordura, vai juntando resíduo, né? De outros materiais também. Então ele acaba borrando mais do que limpando, né? Algumas partes, né? Essa pecinha aqui parece um Durepox. Lembra muito aquela massinha de Durepox, né? Mas ela é muito útil. Antes, para via de informação e de curiosidade, antes, há muitos anos atrás, o limpa-tipo ele era feito de arroz, né? O pessoal pegava arroz consumido, né? Antigo, velho, que não utiliza mais, amassava, fazia várias bolinhas, deixava secar e ele virava uma bolinha, né? Ele virava uma bolinha. E esse arroz, né? Já um pouco duro, era utilizado como limpa-tipo, né? E ao longo dos anos, né, com a tecnologia, foi se desenvolvendo e chegaram a esse limpa-tipo hoje, que a gente vai moldando e utilizando ele da maneira que a gente quer, né? Pra vocês verem como tudo evolui, né? Não tem jeito, tudo evolui. Parece que fez em 2 minutos em vídeo acelerado. É, parece mesmo, né? Mas não é vídeo acelerado, não.
Vai e volta, mexe mais um pouquinho, arruma o volume, volta de novo. Vai lapidando tudo, deixando tudo mais aparente com os volumes, né? Vou colocar alguns detalhes aqui para ver se está tudo funcionando dentro do desenho e subindo alguns detalhes já. A galera hoje está quieta na live. A galera começou a semana cansado já, a galera tá entrando. A semana começou agora, gente. Vamos animar ainda. Vamos animar aí, tem uma semaninha pela frente. Bora. Tô concentrado aqui, mas vamos trocar ideia. Sempre que eu abro caixinha de pergunta, né, aqui pelo Instagram, uma das coisas que a galera pergunta muito é sobre por que eu leio tanto, né? Eu sempre vejo a galera perguntando isso, porque como ultimamente eu não estou postando tanta coisa sobre desenho, porque também por conta da rotina que estava corrido, mas eu sempre tiro um tempo para ler bastante, né? E assim, a leitura para mim sempre fez parte da minha vida, tá? Eu sempre fui um cara que leu bastante mesmo. Eu não faço isso simplesmente por modinha ou para ficar mostrando que, tô lendo um livro aqui e tal. Não, eu sempre curti muito, mas quando eu era mais novo, eu era mais novo, né? Eu ainda não sou tão mais novo, mas quando eu era mais novo, eu lia os contos da Agatha Christie, do Dan Brown, sou muito fã do Dan Brown, né? Eu tenho quase todos dele aqui. E entre outros contos, Sidney Sheldon e tal, entre outros contos, mas de uns anos pra cá eu tô lendo muito, voltei a ler com muita frequência, já consegui aumentar muito o meu, vamos dizer assim, meu currículo de leitura, mas
de um tempo pra cá aumentei muito e voltei com uma proposta diferente, até porque pelo que eu ando fazendo também ultimamente, né? Sempre fui um cara que sempre foi envolvido também em desenvolvimento pessoal também, sempre conversei muito isso, né, com todo mundo que me conhece. Hoje estou fazendo isso mais abertamente. Então hoje eu leio muito sobre desenvolvimento pessoal mesmo, né? Tanto para me ajudar, óbvio, também primeiramente eu tenho que pensar em mim, não tem jeito. É o que eu falo sobre a máscara de oxigênio no avião, né? Se o avião estiver caindo, primeiro você tem que se salvar, colocar a máscara em você primeiro, para depois sim você salvar a pessoa que está do seu lado, porque senão você não consegue sobreviver. Então eu tento trazer primeiro conhecimento para mim, né? Me abastecer bastante, para que com isso eu consiga ajudar a galera que está ao meu redor e as galera que me procura também, né? E tem alguns livros especiais, assim, que são livros que, porra, todo mundo literalmente deveria fazer leitura, né? Vou citar aqui um que é muito especial, que é um do Napoleão Hill, que é um dos, na verdade, que é um dos, né? Que é um dos caras mais estudados aí desse último século, com os seus livros, né, e todos os pensamentos que ele deixou, sua construção, um legado gigantesco de conhecimento. Um dos livros dele que eu curto muito e sempre comento com a galera é o Mais Esperto que o Diabo. Traz uma narrativa onde um entrevistador está fazendo uma entrevista, né, supostamente com o diabo, né, perguntando sobre como lidar com a vida, né? Então ele traz esse argumento para você entender que o diabo pode ser você mesmo. Você mesmo está ocasionando muita coisa na sua vida e você não percebe, né? Como você lidar com a sua vida, como você não consegue. Como você. Fechou, Bertolazzi? Volta aí depois, vamos trocar ideia. E muita coisa que você não consegue no andamento é por conta de você mesmo, né? Às vezes a gente fica julgando as pessoas, né? Ou querendo demais das pessoas que estão ao nosso redor, ficar julgando todo mundo, culpando todo mundo, sendo que a gente não olha para nós mesmos, né? E acabando não vendo que a gente não consegue adiante por culpa de nós, de algumas circunstâncias que a gente se colocou, né? Então, esse livro, ele traz muito essa introspecção, né? Sobre o que a gente faz, o caminho que a gente toma e o que a gente vive é o que a gente mesmo plantou, né? O caminho que a gente se colocou para chegar onde a gente está. Então, se às vezes você não está num momento bom, não está tendo uma boa vivência da sua vida, então às vezes cabe você parar e cair numa autorreflexão para saber quais foram os caminhos que você tomou, né? Para chegar até onde você está, né? Às vezes foi por impulso, foi por emoção, você não parou para raciocinar, né, com lógica, né, para ver se era um caminho certo naquele impulso do momento, porque a gente está num caminho onde vai ter várias bifurcações, né? As mãos sujas é de carvão, né? Fico passando o dedo, é normal. No nosso caminho, na nossa vida, tem várias bifurcações, né? Eu sou uma pessoa que sempre comenta que a gente cria o nosso próprio propósito, né? Em algumas ocasiões da minha vida eu criei muita coisa que eu queria pra mim, né? Acabei colhendo isso, né? E todo mundo faz isso inconscientemente, porque a gente não para pensar sobre o que a gente está fazendo muitas vezes. Então, esse livro, né, essa narrativa mais esperto que o diabo, ele faz a gente se colocar, né, no nosso eu e observar isso com mais clareza, né?
Por que você está passando esse momento, né, da sua vida? Né? Olha o que que você fez, né? Faz uma retrospectiva da sua vida, né? Analisa, né? Para analisar. E você vai ver que você chegou onde você está por culpa sua mesmo, né? Não foi por culpa das pessoas que estão ao redor, porque até as pessoas que estão ao seu redor é você que coloca. Olha que louco isso. Você. Ixi, só um minutinho. E papel caiu. Porque até as pessoas que entram na sua vida é você que coloca, né? Elas não aparecem por acaso. Vai aparecer, mas quem dá a permissão delas ficarem ou não é você, né? Não é ela. A outra pessoa não tem esse poder de ficar, né, na sua vida, só se você deixar, né? Então, a todo momento, você que deixa. E aí, Igor, beleza, meu brother? Como que você tá? Tranquilo? Sumiu? Não vai aparecer no espaço novo lá não, cara, pra gente riscar? Encosta lá, cara. Vamos dar uma riscada aí. Riscar esse couro de jacaré. Então, cabe a você, né? O que você, o que você faz é esse momento que você tá vivendo. Não foi você que criou isso em algum momento, né? Não foi o caminho que você foi andando, percorrendo para chegar até onde você tá. Então, é tudo por culpa sua, né? Às vezes a gente fica apontando várias pessoas, mas se essas pessoas também estão do seu lado e estão te atrapalhando é porque você permitiu isso, saca? Não, elas não estão atrapalhando, se elas não estariam atrapalhando se você não desse permissão. Então, isso também é muito importante você avaliar quem são as pessoas que estão do seu lado mesmo, né? Isso conta muito. Ah, bora, cara. Leva assim, vai ser um prazerzaço. Você é de casa. Você sabe disso. O Igor é. O Igor, esse que tá aí, é um amigão do estúdio. Amigão e advogado do estúdio. Advogado brabo. Quem precisar ir, depois chama ele. Esse livro é um dos livros muito importantes assim, que eu li e me abriu muita cabeça assim, para muita coisa que vinha acontecendo e que eu permitia, saco? Então a gente entra nessa permissão. Ah, tudo permite. Não, cara, você não é obrigado a permitir nada, tá ligado? Só se for algo realmente que precise. Do contrário, não. Porque muitas vezes dessas permissões vai te levar a algo que você não queria. E você vai ficar culpando a pessoa por isso. Mas quem permitiu foi você. Um outro livro também que eu comento, que é muito. Já leu 48 Leis? Não, cara, esse não. Depois manda pra mim o link aí, que eu já deixo clipado aqui. E uma coisa que eu faço também em relação aos livros é que todo ano eu já separo ali no mínimo 12 que eu vou ler. Eu tento ler um mínimo um por mês. Esse ano eu tô conseguindo manter. A gente tá no mês 5, eu tô no meu quinto livro. Então eu já separo os livros que eu vou ler ao longo do ano e vou lendo ali um por mês. Quando eu tô bem tranquilo, eu leio dois, pelo menos, por mês. Leio um de manhã e um à noite. Teve épocas eu tá lendo três livros, né? Um de manhã, uma tarde e uma noite, né? Cada um para uma ocasião e para uma especificidade ali, tá? 48 Leis do Poder. Tá? Manda assim, cara. Pô, tudo que for de mindset aí, eu curto ler. Tem a regra das 20 páginas do livro aí. Tá? Pra quem não sabe, a regra das 20 páginas. Você começou a ler, não conta o prefácio, tá? Depois do prefácio, introdução e tal. Começou a ler as 25 páginas, você não criou link, né? Não deu aquele match no livro, meu, fecha e vai para outro, tá? É igual música. Música, os primeiros 30 segundos ali, sem contar alguns estilos, mas os primeiros 30 segundos você começou a escutar e não deu match, seu cérebro não gostou, tá? É normal isso. Livro também.
20 páginas, 25 páginas não deu match, pode fechar porque não criou interesse em cima disso, tá? Você pode ir passando, pegar uma parte ou outra para você ler, para ver se alguma parte vai ter de interessante para você circular e pegar como exemplo. Mas se as primeiras 20 páginas não criou esse vínculo, não criou esse atrativo, fecha, vai para outro, tá? Ou às vezes também pode ser que esse não seja o momento de você estar lendo esse determinado livro, né? Às vezes você não está com a cabeça, não está com entendimento para isso, não criou esse entendimento para aquela, como posso explicar, para aquele determinado assunto, né? Então acaba ficando algo maçante, você não está entendendo de fato qual que é o assunto que o autor está querendo te dizer. Então é interessante você fechar e de repente ler em uma outra ocasião, né? Deixar para ler depois, tá bom? Mas não fique perdendo tempo. Se você está ali lendo, deu 20 páginas e não gerou interesse, fecha, vai para um próximo aí. Certeza que você não vai entender nada, você vai ficar só queimando ali tempo e você poderia estar lendo algum outro livro. Ah, eu ia falar do segundo livro, né? Que eu sempre comento com a galera quando me perguntam, e sempre me pergunto mesmo quando abro a caixinha, sempre li um ou outro que pergunta a respeito, né? Eu acho isso mal barato, porque fora os livros de desenho que eu deixo aqui de tatu, né? Que é algo que eu utilizo bastante também, mas você lê um livro de desenvolvimento pessoal, né? É bem importante, né? Às vezes você está perdido por alguma coisa ali que você não sabe, e de repente, uma passagem você já descobre muita coisa, o porquê que você não está conseguindo ir para frente, não tem um desenvolvimento melhor, né, com certos assuntos, não consegue lidar com pessoas. Às vezes é tudo entendimento seu mesmo, né, que você não tá apto para isso, né. E um livro ajuda muito. A gente tem que pensar no livro, é muito louco, porque assim, o cara levou anos, né, para estudar e chegar naquele resumo de um assunto que ele tá te dando ali de mão beijada, né? Você vai estar pagando ali no livro 35, 40 reais, dependendo, né? Se for uma edição muito... Fechou, mano. Vou clicar e vou ver. Brigadão. Tamo junto. Às vezes o cara deixou moído ali o assunto, né? Meu, você pega Napoleão Hill, que nem eu comentei, foram anos do cara estudando, né? Estudando o ser humano, estudando vários assuntos ao redor do ser humano, a natureza, para ele deixar vários compilados de como lidar com N situações, né? Então tá ali, né? Tudo que ele aplicou e deu resultado na vida dele e de outras pessoas, né? Pessoas bem importantes aí, que aplicaram os conceitos dele. Então é um resumo, então a gente precisa dar muito crédito para essa galera, muito mesmo. E um segundo livro, que eu estou enrolando toda hora e volto no outro assunto, é um livro do Thiago Brunet, que, meu, o livro que me surpreendeu com a leitura, assim, demais, demais mesmo. Chama Princípios Milenares. Ele tá até. Princípios Milenares, esse aqui, ó. Vai ao contrário, mas é esse. Thiago Brunet. E é muito louco esse livro, porque ele é um livro simples, é uma leitura muito simples de você, de fato, entender. Ele fala um linguajar bem, como posso dizer, um linguajar bem fraco mesmo, né? Porque é um livro para todo mundo. Não é um livro com uma extrema didática avançada, né? Com palavras aguçadas e difíceis ali de entendimento, não. Ele é bem fácil mesmo. E é onde ele trata literalmente dos princípios milenares, né? O que a gente acaba esquecendo do dia, né? E o que são os princípios milenares, né? Meu, é você saber pedir desculpa, saber perdoar, né? Não ter ira, ter o amor, você saber resplandecer o amor, né? Então, são princípios que a gente para pensar que a gente não utiliza, né, na nossa vida, né? E são coisas básicas da vida mesmo, né? Quantas vezes você passou alguma dificuldade ou sofreu por alguma coisa e não teve
não teve coragem de pedir perdão para a pessoa por se sentir envergonhado, né? E rola muito isso, a gente fica com isso, né? Esse rancor, né? E isso é algo que ao longo dos anos vai deteriorando demais, né? Opa, boa noite! Tudo bem, Juro? Jurunga Tatu. Boa noite, mano, da hora. Se tiver pergunta aí de tatu, manda aí, beleza? Vou estar respondendo e trocando uma ideia, tá? E como. E aí, Tom, boa noite, beleza, brother? E como é importante a gente botar esses princípios para também a gente conseguir andar com a vida, né? Porque às vezes a gente fica empacado, meu, com o irmão, tá ligado? Por não pedir perdão por um bagulho besta. E você fica ali, ó, eu já vi isso acontecendo com várias pessoas, assim, que já passaram com o meu convívio de vida. Né? A pessoa fica amargurada ali com o irmão e passar, não pedir um perdão, não pedir desculpa. Então, esse livro traz à tona que a gente, para evoluir como um ser humano, ser um ser humano melhor, porque eu sei que tem muita gente boa e aplica esses princípios, né, naturalmente, né? Mas quem não faz isso e não entende de fato que precisa disso na vida, né? A gente precisa disso na vida, né? Eu mesmo já passei em situações, meu, muito problema mesmo, né? Desde de quando eu me conheço por gente aí. Imagina se ao longo da minha vida eu levasse tudo pra rancor, né? Agora o meu auge da minha idade aí, quarentão. Imagina chegar aos 40 anos com o coração cheio de rancor, com ódio de todo mundo. Não, não é bem assim. A gente precisa levar muito em conta, né, isso, né, e deixar passar muita coisa, não deixar passar, perdoar, a gente se perdoar, né, entender como funciona, ter as pessoas, perdoar as pessoas que fez algo de errado por nós, né, porque às vezes elas fazem também e nem elas sabem por que fizeram, né, e, meu, tá tudo certo, perdoa, deixa aí, né, amar uma pessoa que você precisa amar mais, tá ligado? Então esse livro, ele traz essa lucidez pra gente, é bem importante a gente ter essa lucidez em cima disso, né? E aí, Tami? Bem, aqui eu tô seguindo aqui com o meu desenho. E é muito louco, voltando nesse livro rapidão, só para não perder a ideia, porque esse livro traz muito princípio bíblico, né? É muito princípio que está lá dentro da Bíblia. E ele traz pro cotidiano, né? Explicando o porquê desses princípios, né? Os 12 princípios aí. Então, bem legal, fica a dica aí para quem quer ler algo ou quer dar de presente, sentir que precisa dar de presente para alguém que está um pouco perdido, é bem interessante, tá? Às vezes a gente fica perdido procurando resposta, né, na internet, e às vezes está dentro de um livro. Então, leiam também ajuda, não fique só procurando resposta na internet. Levar H é pra você lá, nossa, se eu trouxer H pra cá, ela vai ficar atacando terror aqui, querendo pular a janela, miando. É um caos, não dá não. Se fosse a Mimi, eu até deixava. Jurunga. Brother, eu tô fazendo um desenho a carvão aqui, que é uma encomenda. Além de tatuador também, eu sou desenhista, né? Faço pinturas também. Eu tô fazendo uma pintura a carvão, cara. Só que o que acontece, eu não vou mostrar por enquanto, porque as lives estão ficando salvas aqui. E normalmente pra galera que encomenda, eu só mostro o esboço inicial, eu não mostro o desenho, né? Só mostro até a aprovação. Então, quando a pessoa aprova, eu não mostro mais, tá? Então, eu vou estar postando no final, tá bom? Aí ao decorrer da semana, ou na próxima live, quando tiver finalizado, eu mostro aí o resultado final. Mas, como vai ficar salvo, possivelmente a pessoa vai ver, né, que eu estou desenhando. E se ela ver, que acaba quebrando um pouco a expectativa dela, né? Então, eu deixo ele resguardado aqui e tal. Vou desenhando, vou avançando e mostro para a pessoa só no dia que eu entrego, para ela ter uma expectativa melhor ali do desenho. Mas vai estar depois postado aí na minha página aí, beleza? Mas a gente vai trocando ideia, depois vocês vão ver como que ficou o trampo. É um trampo feito a carvão, tá?
Então aqui para carvão estou usando o lápis a carvão, carvão compressado médio e um carvão de alta compreensão também. Eu uso também esfuminho e papel para fazer toda a parte de esfumaço, né, e sombra também do desenho, tá? Depois o desenho vai estar lá postado bonitinho, beleza? Faço outras técnicas também, mas essa é uma das que eu curto mais, me dá mais liberdade, saca, pra trampar. Meu, aí você vê, né? Uma horinha passa num tiro, velho. Por tendo mais interesse aí, eu vou aumentando o tempo das lives aí pra gente conversar mais e tal. Eu acho que uma hora é um tempo legal pra galera entrar, trocar ideia. Eu acho que senão fica muito maçante. Mas um próximo desenho eu vou deixar aqui a mostra para vocês verem o processo também aí, tá bom? É que esse aqui como encomenda, se eu ficar mostrando, não vai ficar legal. Mas um próximo aí, eu já deixo aberto para todo mundo ver o que eu tô fazendo, como que é o processo direitinho. Que coincidiu de eu começar as lives, fazer as lives com essa encomenda. Mas terminando aqui, eu começo a fazer com um desenho aí aleatório para todo mundo ver como que é o processo. Também quem quiser estar perguntando em cima do processo aí, como funciona, a gente vai trocando ideia em cima disso. Sim, eu faço uma live mostrando a arte final. Eu faço. Se eu vou correr para terminar esse daqui, porque eu tô querendo entregar ele essa semana. Então eu faço uma outra live na semana para mostrar só o resultado final. Beleza? Aí vocês veem também de antemão aí antes de eu entregar. Aí depois da live eu vejo como que eu faço, eu já entrego e não tem problema. Mas eu não quero quebrar a expectativa. Já aconteceu de cliente achar que eu não queria mais trocar ideia com ele, né, encomendar o desenho e achar que eu não queria mais fazer o desenho porque eu tinha sumido e não estava mostrando o desenho e tal. E o desenho já estava pronto, só não queria mostrar o processo para não criar, não quebrar a mesma expectativa da pessoa, né? Eu acho legal essa aumentar a expectativa, né? Eu mostro só o primeiro conceito, né, de como eu vou fazer, e depois eu dou andamento sem a pessoa ver, né? Isso é muito normal, tá, gente? Muita gente faz isso, tá? Tami, essa aqui, como é carvão, né? É um processo mais rápido, tá? Não é tão demorado. Eu comecei semana passada. Então, na primeira live que eu fiz toda a blocagem dele. Eu vou explicar como que, numa próxima live, eu explico como que foi os processos. Mas na primeira live eu fiz todo o processo de blocagem e já fiz alguns valores tonais dentro do primeiro dia. Aí, ao longo da semana, né, da semana passada, eu vim trabalhando algumas coisas dentro, vim ajustando, né, olho, ajustando toda a estrutura do rosto, porque é um retrato, vim ajustando tudo e vim dando já alguns volumes dentro, né, dentro do próprio desenho. E hoje eu já estou fazendo alguns detalhezinhos, né, refinando melhor o olho, refinando o nariz, né, arrumando o volume de sombras. Então, se eu pegar todo dia um pouquinho, né, para fazer umas 2, 3 horinhas por dia, até sexta-feira eu já terminei, né? Mas isso fazendo todo dia, lógico, eu poderia deixar aqui e fazer só a semana que vem, né? E vai prorrogando. Mas como eu tô com prazo, eu também não quero ficar enrolando, saca? Então, eu gosto de fazer tudo com o time certinho para entregar no time também e não ficar enrolando muito com a arte da galera. Aproveitar.
Gente, valeu. Livezinha hoje foi legal. Apesar da galera ficar com vergonha de trocar ideia, mas quem for entrando aí na próxima vai chamando, vamos trocando as ideias. Valeu a todos aí que ficaram online. Tamo juntasso. Segunda-feira tem mais live. Provavelmente essa semana eu vou fazer uma outra aí, se tudo dando certo. Mas segunda-feira às 20 horas. É nóis, tamo junto. Beleza? Valeu. Vou seguindo aqui depois para dar mais andamento, para ir adiantando, como eu acabei de dizer. E é isso, galera. Valeu, tamo junto. Obrigadão. Valeu por ter chegado até aqui no vídeo. Se você curtiu, já dá aquele like aí, dá aquela moralzinha aí. Se você não segue a página e caiu aqui, já segue aí, acompanha, tá saindo vídeos toda semana aqui para ver os vídeos antigos. É só entrar aqui no card que você vai ver os vídeos anteriores, tá? E para me acompanhar nas redes sociais, entra aqui embaixo pelo link David_Tatuarte, que lá você vai estar me acompanhando dia a dia, sabendo a minha rotina, sabendo as coisas que eu faço. E lá eu vou estar falando bastante coisa também. Beleza? É isso aí, valeu, até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!